Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A Sagrada Escritura, em muitos momentos, sobretudo quando Moisés estava levando o povo para a terra prometida, já dizia para o povo que se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor e viverem esses mandamentos, vocês serão os povos mais sábios do mundo. Porque a sabedoria de Deus é a sabedoria eterna, é a sabedoria que realmente faz com que o homem atinja a sua plenitude, a sua maturidade. Por isso que a palavra de Deus, ela é uma palavra que atinge diretamente o nosso coração. E ela é a única palavra que pode nos purificar, porque ela tem força de vida e não de morte. A primeira leitura coloca-nos diante de Salomão, que é o rei que Deus, depois que ele foi coroado, Deus fala para ele assim: pede o que quiseres e eu vou te dar. E ele pensou bem, ainda jovem, diz: o que eu vou pedir? O Senhor me deu um povo numeroso, um povo de cabeça dura, como aparece no Antigo Testamento. Então, Senhor, dá-me sabedoria para poder conduzir este povo e levar ele àquele desejo que é o do vosso coração. E Deus responde para ele: você não pediu vitória sobre os inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu nada dessas coisas, mas pediu sabedoria. Eu vou te dar uma sabedoria tal que ninguém no mundo vai ter igual. E essa sabedoria de Salomão, que fez com que o reino de Israel prosperasse e tornasse esse povo tão falado, tão comentado, que atrai até a rainha de Sabá, que vem de longe. Como depois também, no nascimento de Jesus, vai atrair também os reis de longe, de Seba, de Sabá, que vêm trazer os seus presentes, para dizer que o alcance
da sabedoria de Deus, o alcance da sua mensagem, né, que purifica o homem e atingir esses lugares bem longe. Porque Deus não faz as coisas sem que elas atinjam a sua plenitude, o seu brilho, e atraia todos aqueles que se admiram do brilho, como a rainha se admirou. Mas, mais do que a organização do Salomão, né? A organização da casa, os criados, ela cita aqui, né, detalhes, né, de como servir a mesa, dos uniformes e dos sacrifícios oferecidos. Ela faz um grande louvor ao Deus de Israel, que deu a Salomão sabedoria tal. Não é mérito dele, é mérito de Deus. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. E meus irmãos e irmãs, o quanto nós também precisamos pedir a Deus a sabedoria para ordenar nossa vida, ordenar nossa casa, ordenar o nosso trabalho, ordenar as nossas relações com os outros, de modo que nós façamos erguer, né, nascer realidades que chamem a atenção. Sobretudo aquele grande bem que a palavra de Deus produz em nossa vida. Se vos amardes uns aos outros, sabereis que sois os meus discípulos. Não diz Jesus para os discípulos? Se nós buscarmos o bem, o que é justo e o que é bom, nós atrairemos as pessoas para isso. Porque quem não gosta do que é bom? Quem não gosta do que é certo? Quem não gosta do que é puro, verdadeiro e honroso? Todos nós queremos isso. E por que nós não conseguimos? Porque tem uma outra lei, tem uma lei interna dentro de nós, que aí vocês vão entender aonde que o pecado habita o homem, e aonde que ele provoca em nós estas coisas todas que nos levam a pecar, que nos leva a contaminar, como diz o Evangelho de hoje, em que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, e os outros diziam, ele não lava a mão para comer, então eles estão contaminados, né? E Jesus vai responder que nada do que entra no homem contamina o homem, declarando assim que os alimentos são puros, mas o que contamina o homem é o que sai dele. E ele cita essa lista, que é importante nós nos dias de hoje, né, olharmos para essa lista aqui e começarmos a analisar, não aqueles que estão do nosso lado, porque é muito mais fácil, mas começarmos a analisar a nós mesmos. Começar a prestar atenção em si mesmo. Será que de dentro de mim saem estas coisas? Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Quanto nós estamos nos contaminando por falta de juízo? Maria vai com as outras, né? João vai com os outros. Nós não pensamos no que falamos, não pensamos no modo das coisas como fazemos. É isso que torna nós contaminado. Quer dizer, embebido dessas maldades todas, e não da vida divina que vem de Deus. Como nós vamos ser sábios com estas coisas dentro de nós? Escutando a Deus, obedecendo a Ele e sendo prudentes em tudo aquilo que nós vamos fazer. Fugirmos do mal e fazermos o bem, para que tudo em nós e ao nosso redor se torne belo, bonito, se dê gosto de viver. Nós não somos ignorantes. Sim, até podemos ser, nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as ciências das coisas. Mas quando eu digo que nós não somos ignorantes, eu digo assim, que nós não somos incapazes de aprender. Tanto que Jesus diz, escutai bem e entendei.
Ele não fala para pedras, ele não fala para animais, ele não fala para plantas, ele não fala para coisas que não tem compreensão. Ele fala para a gente que tem compreensão. Nós temos compreensão das coisas. Nós sabemos o que é digno, o que é honroso, e sabemos o que não é. Então ele fala para nós que entendemos as coisas, que não somos incapazes. E ele até adverte os próprios discípulos a respeito disso, dizendo: nem vocês compreendem, vocês que estão me seguindo, ainda não perceberam as coisas. Nós muitas vezes não percebemos a profundidade da fé, né, do conhecimento de Deus, e ainda estamos presos em coisinhas que são insignificantes. Sabe, gente, abrir o coração a Deus, abrir a nossa compreensão ao que Ele diz, abrir-se aos ensinamentos que Ele nos dá, sobretudo nos dias de hoje, onde cada um tem a sua própria verdade. E o que é verdade no meio de tantas pessoas dizendo que a minha verdade é que é verdade, a sua não é? Se você não pensa como eu, você deve ser eliminado. Tem princípios, tem leis, tem coisas tão profundas que dignifica a pessoa humana, que dignifica o homem, que nós ainda não compreendemos e que precisamos compreender à luz da fé. Porque se nós desconsiderarmos o que Deus diz e começarmos a considerar o que nós achamos, ou o que esta ideia acha, ou o que este pensamento acha, nós vamos simplesmente ser achólogos e não filhos e filhas de Deus. Vamos perder a salvação que nos foi oferecida. Porque a palavra que nos salva é a palavra de sabedoria, é a palavra que vem de Deus. Por isso Jesus dá a sua palavra para nós. Compreendei, não é o alimento que torna o homem impuro, não é o que entra dentro dele, mas é o que sai dele. Esse é que torna o homem impuro. Nós podemos tornar as coisas impuras pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, pela nossa palavra, por essas coisas todas que brotam dentro de nós. E que devemos, com muita paciência e com muita comunhão com Deus, resolvê-las. Salomão aprendeu a ouvir Deus e teve sabedoria. No livro da sabedoria diz: aquele que escuta é sábio. E uma das coisas que mais Deus pede na Sagrada Escritura é: me escutem. Escutai. Jesus fala sempre: escutai o que eu vos digo. Prestai atenção. Vamos dar atenção ao que Deus está falando? Vamos voltar ao nosso tempo de catecismo e aprendermos novamente os mandamentos de Deus, o que eles significam, para que eles servem? Não é para nos proibir, não é para tirar a nossa liberdade, mas é para nos conduzir à plenitude e à vida. Quando nós entendermos isso, não vai ser difícil entender a fé, não vai ser difícil entender Jesus. Quando o que Ele nos oferece é bom para nós, traz vida, traz dignidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, fortaleçamos a nossa comunhão com Deus, a nossa escuta dEle, porque é sábio aquele que sabe escutar. E a sabedoria que vem de Deus é para aqueles que a buscam e a desejam e a querem para si, porque querem atingir a maturidade, a plenitude para o qual nós fomos criados e que é Deus quem nos conduz a ela. Porque se nós formos deixarmos ser conduzidos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos pecaminosos, nós não teremos vida, mas sim morte. Que o Espírito Santo nos dê essa capacidade de ouvir a Deus e nos esforçarmos também, nos empenharmos a compreender o que Ele diz, buscando a sua sabedoria.